É possível vencer um trauma? Existe saída para isso? Bom, existem algumas técnicas na psicologia que a gente vai aprender hoje. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o caminho vai exigir muita estratégia. Além de estratégia, é um caminho que vai exigir muita coragem, porque a pessoa ela vai ter que enfrentar esse trauma. E aí a gente vai fazer o que? Uma reprogramação do cérebro. A gente vai ajudar o cérebro dela a se reprogramar. Como que a gente vai fazer isso? Bom, antes de tudo a gente precisa entender como que esse trauma surge. Então a gente tem o que a gente chama de estímulo incondicionado. Esse estímulo incondicionado, para vocês entenderem e ficar fácil, vamos supor que a pessoa ali esteja em uma rua e aí nessa rua acontece uma coisa inesperada. Por exemplo, um assalto, uma perda, um ataque, alguma coisa vai acontecer nesse ambiente e isso a gente vai chamar de estímulo incondicionado. Esse estímulo incondicionado vai naturalmente gerar uma resposta emocional. Então, a gente vai ter um evento aqui muito grande, pode ser um ataque, um assalto, uma perda, que vai gerar imediatamente, automaticamente nessa pessoa uma resposta forte, uma resposta emocional forte, pode ser medo, ansiedade ou o corpo mesmo em alta ativação. E isso aí vai gerar o trauma. Só que acontece uma outra coisa, o que a gente chama de estímulo condicionado, que vai ser uma associação. Então, a pessoa nesse ambiente, nessa rua, elementos que estavam nessa rua, pode ser a luz, pode ser a árvore, o banco, um som, elementos que estavam presentes no momento que esse estímulo incondicionado foi apresentado, que o trauma aconteceu, vai gerar as mesmas reações emocionais do que o evento em si. Então, se ele passar novamente naquele lugar e ver esses elementos que antes não eliciavam nada nele, não acontecia nada com ele, vai passar a acontecer. Por isso que vai ser condicionado. Antes era neutro, agora é condicionado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a estratégia número 1, a extinção respondente. E do que se trata ela? A gente vai ter que expor a pessoa aos estímulos condicionados, que são aqueles estímulos do ambiente, né? Que estava lá, a rua, o banco, a árvore, só que sem o estímulo incondicionado. O estímulo incondicionado lembra que foi o ataque, foi o assalto, foi a perda. Então a gente vai levar essa pessoa, expor ela àquela situação, só que sem esse estímulo incondicionado, mostrando para ela que é uma exposição segura, sem aquele estímulo incondicionado. E isso aí vai mostrar para o cérebro dela que é seguro estar lá, vai dar segurança. Então, o gatilho aparece, mas o trauma não acontece. É isso que a gente quer mostrar. Então, vamos para exemplos. Então, a pessoa sofre um ataque de cachorro. O ataque, né, do cachorro foi o estímulo condicionado. Antes a pessoa não tinha medo de cachorro, mas depois desse evento ela passou a ter medo de cachorro. Esse cachorro vai virar um gatilho. Então, só de ver um cachorro, a pessoa vai reagir. Então, como que a gente vai trabalhar essa extinção? Trazer cachorros para próximo dessa pessoa, só cachorros calmos, em um ambiente controlado, sem ataque, para que o cérebro aprenda uma coisa nova. Nem todo cachorro representa perigo. A resposta de medo vai diminuir quando a gente apresentar cachorros que são calmos, que são carinhosos. E ao passar do tempo, essa pessoa vai aprendendo que não é todo cachorro que é perigoso. E esse cachorro pode sim ser inclusive um amigo dele. Então a gente também tem uma outra situação, é um assalto à noite. Então o trauma é que a pessoa estava andando na rua à noite. Ela já fazia isso várias vezes, então era um estímulo neutro, não fazia diferença para ela. Só que aí a gente teve um assalto, que é o estímulo incondicionado. É uma coisa que não acontecia antes, agora passou a acontecer. E aí, o que ela vai fazer? Noite e a rua, juntos, esses elementos juntos, vão ser estímulos condicionados, vão virar estímulos condicionados. Então, estar nesse lugar, nessas condições, vai gerar um ataque na pessoa, ela vai ficar ansiosa, ela vai gerar um ataque emocional nela. Então, o que a gente vai ter que fazer? Levar essa pessoa em locais à noite, com esses estímulos incondicionados, à noite, em alguma rua, e mostrar para ela que esse contexto é totalmente seguro, nada vai acontecer nesse ambiente. Então, a gente vai ensinar para ela que noite não é igual a ameaça. O cérebro vai reaprender. Um outro exemplo aqui é falar em público. Então,
a pessoa, por algum motivo, por uma experiência negativa, ela foi falar em público e alguém zombou dela, riu dela, ou ela falou alguma coisa errada. E aí, só de pensar em estar em público novamente vai vir a ansiedade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai expor de forma segura ela a algumas pessoas, alguns amigos, depois pequenos grupos e ambientes sem julgamentos, onde ela não vai sofrer aquelas palavras aversivas. E aí, a experiência ela não vai ser negativa como foi antes. E aí a resposta emocional começa a enfraquecer. Então, é importante lembrar que o cérebro ele não vai deletar a memória, a pessoa não vai esquecer do que aconteceu, ele só vai criar um novo caminho, um caminho que não é tão perigoso quanto o que ela tinha passado antes. E o cérebro dela vai aprender que ela pode sim vivenciar novamente, estar novamente em algum lugar sem que nada aconteça. A gente tem uma estratégia 2 que é o contra-condicionamento. Então, você vê que a pessoa causa em volta dela, mas ela está tranquila. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai fugir da situação. A gente só vai lidar com a situação de formas diferentes. Então, ao invés da pessoa estar naquela situação com medo, a gente vai começar a viver ela, vivenciar ela de formas diferentes, trazendo conforto para essa situação. Mas como que a gente vai fazer isso? Por exemplo, trânsito. A pessoa tem medo de dirigir depois de um acidente. Então, ao invés da pessoa evitar dirigir, não. A gente vai estar com ela ali no carro para ela dirigir. Só que aí a gente vai introduzir elementos de segurança. Que seria uma música, alguém que ela confia, um trajeto mais tranquilo. E aí ela vai ver que está dirigindo e isso não vai ser uma experiência ruim para ela, porque a gente colocou elementos que trazem conforto para ela. Contra-condicionamento é isso, trazer elementos que trazem conforto para a pessoa, mesmo que ela esteja em um ambiente hostil para ela. E aí a gente vai para um outro foco aqui, para a ansiedade social. Ela tem problemas, ela tem tensão para conversar com outras pessoas. A gente não vai evitar isso, só que a gente vai puxar um assunto mais leve, a gente vai falar vai orientar ela a falar com uma pessoa que ela já conhece, usar o humor ali para quebrar, para deixar o clima mais leve. E aí a pessoa vai ver que uma experiência diferente aconteceu e ela vai lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. E uma experiência que é muito comum no esporte, pode ser bicicleta, patins, a pessoa ela vai cair e vai se machucar. Ela vai ficar com receio de fazer novamente essa atividade. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai junto com ela ali, expor ela a bicicleta. Então ela vai subir na bicicleta e aí a gente vai aos poucos levando ela para um lugar seguro. A Você está gente indo muito vai bem. com alguém com confiança, Obrigado pelo ouvindo seu uma música, apoio. um ritmo leve, sem pressão, tá vendo? Esses elementos que a gente coloca aqui vão aliviando a tensão. Então, estar num ambiente seguro, com alguém que ela confia, ouvindo uma música, um ritmo leve, sem pressão, vai fazer com que aos poucos ela volte a conseguir andar de bicicleta. Então, essa é uma estratégia muito eficaz. E aí, o nosso objetivo é mostrar que a calma é construída durante e não antes. Então, aqui você tem a tensão aqui, ó, e aí a gente vai gerando essa calma e trazendo essa pessoa para uma paz interior maior. Então ela não vai exigir que a pessoa esteja calma antes, ela vai ajudar a pessoa a construir essa calma durante a experiência. E isso é muito importante. E aí a gente vai para a estratégia número 3, que é a de sensibilização sistemática, onde a gente também vai fazer exposição, só que uma exposição gradual, passo a passo. Então ela vai subindo de nível de acordo com o tempo. Então, vamos pegar aqui a pessoa falando em público. Ela vai começar falando sozinha, depois fala no espelho, depois ela grava um vídeo, depois ela fala com uma pessoa só, depois ela vai no pequeno grupo, depois ela vai com um público maior. Então, é aos poucos, é mais lento esse processo. E a gente, quando dirigir, a mesma coisa. Ela senta no carro com o carro desligado, depois ela vai ligar o carro, depois ela vai dirigir uma rua vazia, depois com trajetos curtos, trânsito mais leve, e depois a gente vai para situações mais desafiadoras. Então, isso é um processo lento e não tem um tempo específico, a gente tem que ir de acordo com a pessoa, não dá pra gente acelerar os processos. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o trauma, ele vai gerar uma coisa que a gente chama de esquiva, que é a evitação. Uma pessoa, ela vai sentir alívio sempre que ela evitar o gatilho, né, a situação. E esse alívio que evitar gera nela vai fazer com que ela reforce o pensamento de que ela tem que realmente evitar aquilo porque ela vai se sentir melhor se ela evitar. E às vezes não, isso pode estar sendo muito prejudicial para ela, porque ela, na verdade, queria estar andando de bicicleta, falando com as pessoas, O que faço? qualquer coisa ali.
Tem um cachorro, por exemplo, essa armadilha aqui faz com que ela fique presa no trauma e esse não é o nosso objetivo. Então, o psicólogo, nós psicólogos, nós temos que orientar essa pessoa passo a passo Você na já tentou falar com alguém subjetividade sobre isso, como por dela, no exemplo com o seu tempo médico? Não dela, sei se é a doença para sua que ela mesmo que tá fazendo consiga pensar assim. ali voltar e conseguir fazer aquelas coisas que ela tanto deseja. Então é muito importante o nosso papel para ajudar essa pessoa a ter uma qualidade de vida muito melhor.